É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu achei interessante. Michael Saylor falando que o Bitcoin teve seu IPO agora, né, em janeiro de 2024. Janeiro não, ali no começo do ano, né? E eu acho interessante porque quando ele falou isso eu me lembrei daquela cena do filme, né, do Forrest Gump, quando ele tá lá, como que é mesmo, né, mowing the lawn, quando você tá cortando a grama, né, com aquelas maquininhas e tal. Aí ele recebeu uma carta da Apple, que a Apple tinha tido um IPO, né, que é Initial Public Offer, quando vai para a bolsa. E tipo assim, basicamente dizendo que ele não precisava mais trabalhar. Por quê? Ele entrou lá no começo da Apple, ele entrou naquela primeira rodada de investimentos, né? Botou uma grana pesada na Apple, naquela época não valia nada, e aí quando a empresa vai a público, cara, o cara já acabou, né? Vamos dizer que hoje o Forrest Gump, se ele fosse uma pessoa real, ele seria multibilionário, né? Multibilionário, interessante. E é isso que a gente para pensar. O pessoal que começou lá no Bitcoin em 2009, 2010, junto lá com o Satoshi, aquela galera que minerou, o cara da pizza de 10 mil Bitcoins, aquele cara ali, até foi o Renato, não sei se foi o Renato ou foi outra pessoa que falou, que foi ele que criou o algoritmo que tornou capaz, ou fez que fosse possível você minerar Bitcoin com placa de vídeo, ao invés de usar processador. Então esse cara, ele deu um boom no hash rate da rede, então ele tem muito Bitcoin. Para o cara ter dado 10 mil Bitcoins numa pizza é porque ele tinha muito, né? Então aquela galera ali é como se fossem esses primeiros investidores, sabe? Que participam, investimento anjo, primeira rodada de investimento, aí a empresa tem um valuation, sei lá, de 50 mil dólares, segunda rodada, valuation de 100 mil dólares, né? Terceira rodada, vai diluindo os caras e tal, até que chega um momento que a empresa está muito grande e tem que ir para a bolsa. Só que esse movimento de diluição de ações acontece, por exemplo, digamos, a empresa vale 50 mil, e você compra 10% dela, né, você deu 5 mil dólares, quando ela tiver a segunda rodada de investimento, você vai ser diluído. Não é o caso do Bitcoin. Por exemplo, se você minerou no começo, os seus 50 Bitcoins, num eventual aumento da expansão do valor, não vão valer menos. Você não vai ter menos Bitcoin. Não, você tem o mesmo número de Bitcoins. O cara que minerou 100 mil Bitcoins no começo, ele continua tendo 100 mil Bitcoins, a menos que ele tenha sido hackeado. Mas aqueles Bitcoins não são diluídos, eles não deixam de existir. E essa que é a grande jogada. Então, quem investiu no começo, enquanto o Bitcoin ainda era uma startup, entre aspas, teve acesso a comprar ações muito barato. Aí agora foi para a bolsa. Só que ainda foi para o começo da bolsa. Basta ver, a Google foi para a bolsa, né, teve o IPO em 2014. Eu estava vendo aqui, começou com 29 dólares, de 29 foi para 156 na all-time high. Lembrando, eu não sei se aconteceu com o Google, mas geralmente em ações de empresas, quando o valor cresce muito, digamos, a ação foi de 29 dólares para 100 dólares. Putz, 100 dólares é mais difícil de comprar do que 29. Então, geralmente, as empresas elas dobram o número de ações e cada acionista passa a ter duas, entendeu? Com o mesmo valor, ou seja, a ação está 100 dólares, então a empresa gera mais uma ação e, na verdade, cada ação passa a ter valor de 50. Dobra dilui, né? Para ficar mais fácil vender na bolsa, entendeu? Ou às vezes, sei lá, divide por 3 ou por 4, depende. Então eu não sei se isso aconteceu na Google, tá? Mas no Bitcoin não acontece. Ninguém é diluído, você não vai ser diluído. E por isso que quanto mais cedo você entra, melhor. Então preste atenção no que eu estou falando. Você não precisa comprar Bitcoin agora. Basta você separar de 50 a 100 horas, mínimo, de começar a estudar o Bitcoin. Vê aí, se você fala inglês, Michael Saylor, você não começa a ver Daniel Fraga, Renato Amoedo, Fernando Uri, que é até meu canal mesmo, tem vários vídeos, outros canais. Bitcoin, não altcoins, Bitcoin, tá? E aí você vê se é pra você. Se for pra você, beleza. Você vai ter a impressão que você chegou tarde e que tá caro. Cara, eu tive essa impressão em 2016. Por isso que eu não comprei nada. Eu usava o Bitcoin só para mandar dólar, tá, para fora. Então, por quê? Eu não via valor, porque eu não tinha estudado Bitcoin na época, e eu achava muito caro, tipo, porra, eu vou botar, sei lá, comprar um Bitcoin a 600 dólares, vai que eu perco meus 600 dólares. Cara, grande merda, né? Hoje eu vejo que era uma aposta que valia a pena. Mas naquela época, sejamos bem sinceros, sejamos bem sinceros, em 2015, 2016, o Bitcoin ainda era muito, tipo, poxa, será que vai sumir, não vai? Hoje é diferente, a gente tem uma frota de ASICs rodando em vários países do mundo, a gente já viu que a rede
Não dá para tomar o controle, não dá para proibir, não dá para banir. Então é mais fácil você fazer esse tipo de planejamento hoje do que na época. Por isso que o preço era mais baixo na época, entendeu? À medida que o troço vai ficando mais confiável, né, ou demonstrando-se ser mais confiável, mais pessoas apostam ali, entendeu? Então para estudar um pouquinho, pode ser, vai trabalhar, escuta aí uns podcasts, ou você vai dirigindo, bota para escutar uns áudios. Aí tu vai ouvindo, cara, né, via YouTube mesmo e tal. E aí você vai escutando, não precisa ler um livro. Ou se você tiver acesso a um audiobook, baixa aí o do Seyfedin Amuz, né, que é o padrão Bitcoin, tem em português, o Bitcoin Red Pill do Renato. E aí você vê se é para você ou não. Pode não ser para você, cara. Beleza, mas estuda primeiro. Porque se for uma oportunidade de ouro, né, e você está desprezando, você vai se arrepender no futuro. Igual eu me arrependi, tá? Então não faça isso consigo mesmo, entendeu? Estude e veja, aproveita que por mais que você não tenha entrado na época da rodada de investimento que o pessoal botou e ganhou muito hoje, você não pagou pelos riscos, esse pessoal pagou, né? Pelos riscos, e agora você pode sim fazer parte dessa rede com muito menos medo do que quem fez isso, sei lá, há 10 anos atrás. Imagina um cara que vendeu um imóvel e o cara colocou em Bitcoin. Quão mais corajoso ele tinha que ser do que você hoje, né? E até estava vendo aqui na Swan Bitcoin, né, falando sobre o 1º de abril, né, falando que o Warren Buffett tinha comprado Bitcoin, engraçado. Aí o Dante estava falando lá, mostrou o caso de um cara que em 2015, um daqueles programas tipo de reality lá de vender imóvel, o cara estava querendo vender um apartamento em Nova York, aí teve uma oferta de 50 mil bitcoins, 50 mil bitcoins. Na época, isso valia 13 milhões e pouco de dólares. Aí o corretor foi falar pro dono, né? Aí o dono ficou puto. Porra, não, o problema não é nem que você tá mandando Bitcoin. O problema é que tá $1 milhão abaixo. Cara, este mesmo valor, 50 mil Bitcoins hoje, seria 3 bilhões e meio de dólares. Esse cara perdeu a oportunidade de ouro por causa de $1 milhão de diferença. Ou seja, o cara, ao invés de vender o apartamento $1 milhão abaixo e ficar com essa grana em Bitcoin, aí pagaria, obviamente, o imposto, paciência, mas digamos que desses 50 mil, ele teve que pagar lá seus 15% de imposto, não sei quanto que seria no imóvel lá nos Estados Unidos, enfim, não sei. Mas ele pelo menos os 30 mil dólares ele teria, ou 25 mil bitcoins ele teria, mesmo que perdesse metade. 25 mil seria mais de $1 bilhão, seria literalmente bilionário por causa de um apartamento que hoje custa, sei lá, 20 milhões. Óbvio, 20 milhões de dólares é grana, mas de 15 para 20 milhões é um salto, ou que seja 30. De 15 para 30 milhões é um salto muito menor do que de 15 para $1,5 bilhão, né? Então, não deixe de estudar e não seja arrogante, igual o cara do apartamento de Nova York foi. Beleza? Estude e veja se esse IPO é para você. Beleza? No mais isso aí. Valeu!